Olá, investidores! Chegamos a mais uma semana de Visão Macro. Estamos aqui com a Fernanda Mansano, economista-chefe da Empíricos, para a gente falar aí dos principais índices e o que vai acontecer com as economias do Brasil e do mundo. Bom dia, Fernanda. Olá, Paulo. Bom dia, tudo bem? Joia. Bom, essa semana está um pouquinho mais fraca aí de indicadores, mas a gente tem alguns ainda para ficar de olho, né? Amanhã sai o IGP-10, né? Que mostra aí a evolução dos preços aí do dia 11 de abril ao dia 10 de maio, né? E a tendência aí é que esse número venha mais fraco, né? Tem uma desaceleração aí bem acentuada, né? Na verdade, a previsão aí é de 0,3, sendo que o último dado era de 2,5 quase, né? Então aí é realmente uma diferença bem grande. Inclusive você tinha comentado no nosso último encontro que a inflação tinha chegado meio no pico e agora a tendência era realmente dar uma desacelerada aí. Qual a sua análise aí? Realmente agora a tendência vem aí com os números mais baixos e até que ponto essa desaceleração da inflação é suficiente para aliviar aí o ciclo da alta de juros? Perfeito. Bom, Paula, a gente percebe o IGP-10 é um índice geral de preços e ele acaba pegando muito ali os preços ao produtor, né? Então a gente já observa aí essa desaceleração, esse processo de desinflação nas últimas semanas, tá? E isso só traz para a gente que a hipótese que a inflação fez o seu pico em abril, ela vai se tornando mais forte, né? Ela vai se tornando válida. Bom, o que pode explicar? Justamente os preços administrados, por um lado, tá? Então a gente vê já aí uma desaceleração quando a gente está olhando de preços de energia elétrica, né? Já mais um dado aí com deflação, tá? Então isso impacta assim na cesta, ali na inflação ao consumidor, no IPCA, quando a gente vai fechar o mês agora de maio, tá? E tem outra questão também que a gente vê aí já uma estabilização quando a gente está falando de preço de commodity, né? Então, assim, se ela não tem essa pressão, né, altista, então se ela continua ali estável, isso acaba também não gerando pressões, tá, de preços aí quando a gente está olhando o IGP-10. Então a gente já está vendo, isso é positivo, né? Porque se você tem uma pressão menor ao preço ao produtor, né? Quando a gente faz as nossas projeções ao preço do consumidor daqui 2, 3 meses, a gente já adianta que menores pressões, tá, de custos vão ser repassadas para o consumidor. Legal, perfeito. E hoje saiu também o IPCS, né, o semanal aí, que deu uma arrefecida também, acho que quase pela metade aí, né? E o indicador aí acumula uma alta de 10,17% em 12 meses, um pouquinho menor do que veio, né, anteriormente, aí, que foi de 10,64%. E aqui, segundo os dados aqui, das 8 categorias de despesas que compõem esse indicador, 5 tiveram um alívio, né, aí. E aí destaque para habitação e o item com maior influência, como você falou aí, energia elétrica, né, residencial aí principalmente, que caiu 10,78%, né, caiu de 10,78 para 15,45, né? Aí, dentre esses outros, tem transporte, alimentação, comunicação. Esse alívio na inflação, ele pode ser ameaçado aí com a alta do petróleo, que voltou aí nesses últimos dias a dar uma pressionada, e a própria desvalorização do real frente ao dólar? Sim, Paula, tem um risco, tá, em relação ao preço do petróleo, né? Então, quando a gente pega os combustíveis, ele é o segundo maior peso que tem ali na nossa cesta de inflação, tá? Então, a gente tem esse risco, mas, por um outro lado, nós temos aí a habitação, como você bem colocou, com a tarifa de energia elétrica, já aí num processo de deflação, praticamente, né, que a gente tem observado, e segundo será o preço dos alimentos. Tá? O preço dos alimentos é o que compõe o principal item, tá, da cesta ali do IPCA. Então, se a gente observar essa desinflação, tá, dos alimentos, que é o que a gente espera agora, principalmente a partir do mês de maio, a gente pode ter um impacto menor, tá, quando a gente fala aí de preços de commodities, né? Então, a princípio, a gente tem observado que a commodity, claro, ela está volátil, né? Então isso também acaba impactando, mas a gente ainda vê que está ali num limite, né? Então, assim, não tem passado muito, ele passou de 110, ou o câmbio, né, passou ali de 5 e 10. A gente está ainda percebendo que está no limite, né? Então, isso ainda, a gente pode colocar ali que está até precificado, né? E, claro, tem os reajustes também, que isso vai para a Petrobras, por exemplo, e vai para as refinarias, que vai para o posto, né? Então, assim, a princípio, tem esse risco, tá?
mas os fatores que podem neutralizar isso, como a alimentação, assim como também a questão da energia, tá, pode aí favorecer o nosso processo de desinflação aí ao longo dos meses. Ah, que bom, então. A tendência aí realmente é dar uma diminuída mesmo, né? E aí a gente teve também aí os resultados da China, né? Que também não foram nada positivos aí com os lockdowns aí causados pela Covid, né? E eu vou puxar aqui alguns números. A atividade varejista aqui, né? As vendas no varejo despencaram mais de 11% lá na China e a produção das fábricas em quase 3%, né? O que esperar também dos Estados Unidos, que estão também para revelar esses números, e o que pode impactar aí nas bolsas, nos mercados do Brasil e do mundo? Então o cenário agora, ele nos traz, tá, que a economia mundial, ela está desacelerando suas atividades. Não acredito que a gente tenha um risco de entrar numa recessão, numa crise, tá? Porém, o mundo vai crescer menos agora em 2022, tá? Olhando para a China, qual que é o risco que a gente pode ter aí? Bom, agora a gente vai observar estímulos do governo, sejam estímulos monetários ou principalmente, que é o que eu espero, são os estímulos fiscais, tá? Então a gente observar qual que é a magnitude desses estímulos para ver o quanto que a economia vai retomar. Porque nesse momento a gente vê sim uma queda expressiva, né? Enfim, vendas no varejo, também aí da produção industrial. O PMI de serviços também já tinha sinalizado que a economia estava mais fraca, tá? Mas agora a gente tem o lado do governo e também nós já começamos esse processo de reabertura, a gente já começou a observar esse processo de reabertura lá. Tá? Isso pode impactar, por exemplo, na commodities, principalmente no petróleo. Né? A gente tem a China aí como seu principal, né, o principal país que demanda a commodity no mundo, tá? Então isso pode ter um impacto, tá, nos preços quando a gente está olhando. Né? Porém, vai depender muito de qual que é a força que a economia vai retomar agora. Né? Quando a gente está olhando os Estados Unidos, nós temos também ali já observando uma atividade mais fraca, uma atividade acelerando. Entretanto, o principal agora nas vendas no varejo vai ser observar o quanto que a inflação ainda está impactando lá. Tá? No resultado de março, preocupou, né? A gente vê já o consumidor concentrando já ali o seu consumo, tá? E a gente agora vai observar se esse processo vai continuar. Caso positivo, pode trazer assim, mais volatilidade para o mercado, dado que o Banco Central lá já, né, sinalizou como que vai ser ali a alta de juros para combater a inflação. Então, esses dados de vendas no varejo nos Estados Unidos e observar como que o governo da China vai conduzir agora essa retomada, para mim serão as duas principais informações agora nesses próximos dias. Então vamos ficar de olho aí nessa semana e semana que vem a gente vem para comentar esses dados aí. Combinado. Obrigada, Fernanda, mais uma vez por estar essa semana aqui falando dos principais índices e o que esperar aí da economia no Brasil e no mundo. Bom, investidores, espero aí que a gente tenha tirado aí as maiores dúvidas de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima.